Bom dia, psicodiagnóstico infantil. Hoje nós começaremos uma série de aulas que nós vamos trabalhar sobre demandas muito frequentes no consultório, que são demandas de distúrbios do neurodesenvolvimento. Inicialmente, eu preciso dizer para vocês que esses distúrbios de neurodesenvolvimento, eles são condições neurológicas que vão aparecer logo no início da infância. Geralmente, antes mesmo da criança entrar em idade escolar, a gente já consegue identificar algumas características e vão prejudicar muito o desenvolvimento do indivíduo, tanto na sua relação social, quanto na sua vida acadêmica e posteriormente na vida profissional. Existem vários distúrbios do neurodesenvolvimento. Hoje a gente começa com TDAH, mas nós estudaremos também deficiência intelectual, estudaremos também autismo e alguns distúrbios de aprendizagem, como a dislexia e a descalculia, por exemplo, tá? Alguns especialistas afirmam que nós temos encontrado cerca de 8 a 11% de crianças em idade escolar com o diagnóstico de TDAH. Existe muita discussão em cima desses dados, quantitativos, porque alguns acreditam que exista um superdiagnóstico, um número aumentado de diagnóstico de TDAH. E, por outro lado, alguns pesquisadores afirmam que é o contrário, que existem mais crianças com TDAH do que recebem o diagnóstico. O que nós sabemos? Nós sabemos que existe uma diferença quantitativa entre o número de crianças com diagnóstico de TDAH e, posteriormente, na vida adulta, esse número reduz muito. Vamos discutir isso ao longo da aula de hoje, tá bom? A gente vai fazer primeiro um passeio histórico. Primeiro, a gente escuta muito, a discussão, será que TDAH existe? Sim, TDAH existe, sabe? Mas muitas discussões foram feitas relacionando a necessidade, o intuito da indústria farmacêutica de vender remédios e esse superdiagnóstico de TDAH. Muitas discussões sobre a forma de medicalização de comportamentos que não são aceitos socialmente, culturalmente. Realmente, a gente precisa contextualizar, o diagnóstico de TDAH. E uma coisa que eu particularmente acho que é muito importante comentar e começar a discutir aqui com vocês é que quando a gente fala num diagnóstico, quando a gente fala em dar um diagnóstico para uma criança, a gente tem que levar muitas coisas em consideração. E a primeira desses tópicos que a gente precisa considerar é esse indivíduo na sua integralidade. Se eu penso só no comportamento que não está sendo aceito, só na criança indisciplinada, só no comportamento, no foco na criança, eu esqueço completamente que essa criança está inserida no mundo. Então, existe um contexto desses comportamentos que dentro do psicodiagnóstico infantil eles precisam ser considerados. A história da criança, a história da gestação, a história dessas relações familiares, qual é o contexto cultural que essa família está inserida para definir como comportamentos aceitáveis ou não aceitáveis, A patologização dos indivíduos que não conseguem satisfazer essas expectativas morais, políticas, econômicas da sociedade, isso existe. E o psicodiagnóstico infantil, a avaliação neuropsicológica, elas vêm a contribuir para que a gente minimize esses dados de crianças subdiagnosticadas,
ao mesmo tempo que a gente tem uma preocupação com esses super diagnósticos. Então, a gente tem uma responsabilidade ética, não só de conhecimento, não só de, né, fazer o check-in lá de quais são os sintomas, qual o quadro clínico que a criança apresenta, mas colocar esse quadro clínico dentro de uma realidade familiar, escolar, social, cultural, econômica, inclusive histórica dessa criança. Falando sobre essas características históricas, né, do TDAH, há muitos anos a gente tem interesse nesses comportamentos que são considerados aí fora do padrão, né? Sempre foi cercado de polêmicas, de controvérsias, e é interessante que se a gente buscar na literatura, se a gente buscar nas artes, a gente vai encontrar descrições desses sujeitos com uma incapacidade de prestar atenção, com essa dificuldade de manter, né, o controle do corpo, com dificuldades escolares, com uma inquietação mental, desde os anos de 1600. Né? Em 1849, Dostoiévski já descreve uma criança bem típica, né, com características que hoje nós consideramos características de TDAH. Nos anos de 1600, 1700, 1800, existia esse nome, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Não existia, né? Mas já aparecia na arte, na literatura, comportamentos que descrevem esse quadro clínico do TDAH. Imagens que mostram pessoas que são atrapalhadas, né, que não têm o controle inibitório satisfatório, já eram comuns nos séculos passados. Como eu disse para vocês, esse nome TDAH que a gente conhece hoje não existia, né? Esse quadro clínico, esse conjunto de comportamentos que nós hoje associamos ao TDAH, eles receberam muitos nomes. E aí, quando vocês estudaram em psicopatologia a evolução dos DSM, dos CIDs da vida, vocês observaram que existiu não só uma evolução desses quadros clínicos, mas uma diferença também de nomenclatura ao longo da evolução do DSM e do CID. Essas diferenças, né, de nomenclatura, essas diferenças terminológicas, elas refletem o que ainda hoje existe, essas tensões que sempre dominaram o estudo científico dos fenômenos da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade, né, que fica sempre variando entre uma perspectiva biológica e uma perspectiva psicossocial. Eu espero que até o final da aula de hoje eu consiga, né, apresentar para vocês a importância da gente quebrar essa rodinha de tensões entre uma perspectiva biológica e uma perspectiva psicossocial e, na verdade, promover um elo entre essas duas perspectivas. Porque o que a psicologia vem estudando ao longo dos anos é justamente essa indissociabilidade entre o biológico e o psicossocial. É claro, né, que como professora de neuropsicologia, eu preciso trazer essa discussão para vocês do que nós chamamos de fatores neuropsicológicos associados ao TDAH. Pesquisas demonstram que tanto crianças quanto adolescentes, adultos com TDAH apresentam alterações no córtex pré-frontal direito e alterações neuroquímicas no sistema dopaminérgico e noradrenérgico. Um fator importante para dizer para vocês é que, atualmente, nem os testes neuropsicológicos e nem os exames de neuroimagem sozinhos conseguem realmente trazer resultados confiáveis sobre o TDAH. O que existe, então, é a compreensão de que essas crianças, esses adolescentes, esses adultos apresentam alterações neuropsicológicas que vão trazer prejuízos nas funções executivas, principalmente no que tange ao controle inibitório,
né? Então, o que vocês viram de controle inibitório lá comigo em neuropsicologia são crianças que, entre o pensar e o agir, elas não conseguem ter a avaliação dos riscos, não conseguem ter a avaliação das consequências. Então, elas passam do desejo, do pensar diretamente para o agir. E elas acabam entrando em mais confusões do que o normal, né? Dentro da hierarquia cognitiva, as funções executivas estão entre os aspectos mais complexos, envolvendo uma série de subprocessos. Então, são crianças, são pessoas que elas vão ter dificuldade de selecionar estímulos, de fazer um bom planejamento, de fazer um monitoramento das suas ações e do seu planejamento. Elas têm dificuldade de se autocorrigir, de fazer uma flexibilidade cognitiva. Tudo isso vai ficar prejudicado dentro dos comportamentos, dentro da vivência, né, do contexto do paciente com TDAH. Se existe uma palavra assim de ordem dentro do TDAH, é o heterogêneo, né? Tanto em crianças quanto em adultos, o TDAH tem essa característica de heterogeneidade porque vai manifestar um nível elevado de atividade, de desinibição, de impulsividade. Então, são pessoas que acabam aparecendo muito dentro de um contexto escolar, principalmente, né? Eles são sempre insistentes ou estão extremamente distraídos. Isso vai gerar uma dificuldade no contexto escolar. E aí a gente precisa discutir o seguinte: imaginem que dentro de uma sala de aula tem aquela criança muito desatenta, que não conversa, que não fala, que não participa, que fica quietinha no canto dela. E tem aquela criança extremamente agitada, que mexe com o material do colega, que deixa o próprio material cair, que anda pela sala. Qual criança vai receber mais atenção? Aquela com comportamento hiperativo. Qual criança vai ter mais chances de ser encaminhada para uma avaliação? Aquela com comportamentos hiperativos. Isso fica muito claro nas demandas que a gente encontra no consultório. Existe muito mais crianças no consultório com comportamentos hiperativos do que comportamento de desatenção. Quando que as crianças com comportamento de desatenção aparecem no consultório? Quando elas começam a ter um resultado acadêmico inferior ao esperado por aquela cultura que ela está inserida, né? As dificuldades nessa história é que a gente acaba tendo a consciência de que existe esse subdiagnóstico de crianças que apresentam características de desatenção maior do que hiperatividade. Por outro lado, uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês é que TDAH não está relacionado a déficit cognitivo. Pelo contrário, o que os estudos mostram é que crianças com TDAH têm o seu cognitivo muito preservado. Agora, Núbia, como que tem o cognitivo preservado e os resultados acadêmicos são inferiores? Aí a gente precisa ter uma conversa longa sobre isso, né? Eu ensinei para vocês em sala que a aprendizagem ela está relacionada à capacidade de manter a atenção, à capacidade de reter novas informações, né? Na memória. Eu disse para vocês que está relacionado com as relações sociais. Ótimo! Agora, como que uma criança vai ter um bom desempenho escolar se ela tem dificuldade de atenção? Se ela tem dificuldade de reter novas informações, se ela tem dificuldade de convívio social. Isso vai acabar trazendo consequências, né, nos resultados acadêmicos dessa criança, mas em momento algum está relacionado com déficit cognitivo. Aliás, né, se tiver um déficit cognitivo, a gente vai avaliar outras características que não estão relacionadas com o TDAH.
Como eu falei anteriormente, tanto no CID quanto no DSM, né, foram sofrendo atualizações ao longo dos anos. O DSM acabou tendo um número maior de atualizações do que, assim, na verdade, um número de atualizações mais atuais, né? O CID está demorando a sofrer essas alterações, mas vamos lá. Quando a gente fala, então, de TDAH, eu vou utilizar o DSM-5 como referência, certo? No DSM-5, ele apresenta que existem 3 tipos, né, de TDAH. Então, é o que nós chamamos de desatenção predominante, é a hiperatividade ou impulsividade predominante, e o terceiro, que nós chamamos de combinado, é quando vem tanto a desatenção quanto a hiperatividade. O TDAH tem essa variação de porcentagens, mas na idade escolar, aqui no Brasil, é mais pesquisado do que em adultos, né? Aqui no Brasil, a gente tem um foco maior em crianças com TDAH. E o que a gente tem de informação mais recente, né? Assim, 2020, que no geral o TDAH ele vai ser mais comum em meninos do que em meninas. Porém, né, nos meninos vai ser predominantemente o hiperativo impulsivo, que ocorre cerca de 2 a 9 vezes mais entre os meninos. Vai existir menino também com o combinado, menino também com o TDAH, com o perfil de desatenção? Existe. Mas aí vocês têm que lembrar aquilo que eu falei, né? O que acontece com as crianças no contexto escolar? São as crianças com o tipo combinado ou as crianças com o tipo hiperativo, impulsivo, que recebem o holofote em cima delas. Então, elas acabam recebendo um diagnóstico maior. Então, quando a gente fala assim que existe um número 2 vezes maior em meninos do que em meninas, e ao mesmo tempo eu estou dizendo para vocês que nos meninos a hiperatividade e impulsividade é mais frequente, fica fácil de entender por que eles têm um diagnóstico maior do que as meninas, né? Uma quantidade de diagnósticos mais do que as meninas. O TDAH, ele não tem uma única causa, né, específica. Quando a gente pensa no quadro clínico, a gente precisa separar esses 3 modos, essas 3 formas do TDAH se apresentar. Na hiperatividade ou impulsividade, frequentemente a gente vai ver essa hipercinesia, frequentemente remexe, batuca com as mãos, com os pés, se contorce na cadeira, são aquelas crianças que a gente fala que não consegue parar quietas, né? Ela levanta da cadeira o tempo todo, ela quer andar pela sala, ela não fica quieta no seu lugar, isso acaba incomodando os colegas, incomodando a professora. Ela corre risco o tempo todo, porque ela sobe nas coisas, ela não sabe controlar esses movimentos. No caso de adultos, geralmente são pessoas que acabam se metendo em muita confusão, principalmente com acidente de trânsito. As pesquisas nos Estados Unidos mostram que adultos com TDAH se envolvem mais em acidentes de trânsito, tem um número maior de separações nas relações amorosas e eles também têm um alto índice de troca de emprego, né? Com frequência, as crianças são incapazes de brincar ou de se envolver em atividades de lazer calmamente. E quando essas atividades são propostas, eles acabam fazendo um movimento dentro da atividade que incomoda os colegas e eles acabam sendo excluídos das brincadeiras. Prestem atenção, ao mesmo tempo que eles geram um incômodo naquelas relações sociais, eles sofrem as consequências disso sem compreender o porquê e eles acabam entrando num processo de
ansiedade, de depressão, né, de sensação de menos-valia, que também vai prejudicar os resultados acadêmicos, porque vocês viram a importância dos aspectos emocionais e de relações sociais no processo de aprendizagem. Essas crianças, elas têm muita dificuldade em se envolver em tarefas que exijam muito tempo de atenção em cima dela, né? Um esforço mental prolongado. Então, quando a gente pensa nas crianças com TDAH, a gente entende que precisa existir uma proposta pedagógica diferenciada para que ela conclua os seus trabalhos escolares e as suas lições de casa. Elas têm muita dificuldade em organizar os materiais escolares, elas estão sempre perdendo coisas que são necessárias para as atividades, óculos, lápis, livro, celular. Essas crianças perdem esses objetos com facilidade, elas são distraídas por estímulos externos, então o próprio material escolar funciona como um distrator. E acaba esquecendo muito das atividades cotidianas, porque elas estão envolvidas em tantas coisas ao mesmo tempo que isso dificulta para elas. A gente fala que são aquelas crianças que estão com o motor ligado, né, o tempo todo. Ela fica o tempo todo em atividade motora, o tempo todo conversando. Ela participa da aula em momentos que nem sempre são bem-vindos pelo professor, e aí é onde eu falo para vocês que a gente precisa entender como é essa dinâmica do contexto escolar, as regras do contexto escolar que essa criança está inserida, para saber se os sintomas que ela está apresentando são mais fortes ou se as regras são mais rígidas. São crianças que têm muita dificuldade para esperar a sua vez, tanto para falar, quanto para brincar, quanto para a fila do lanche, né? Ela interrompe a aula, ela intromete na conversa dos outros, ela fala sem esperar que o outro termine a fala dele. Então, são os últimos a serem escolhidos para atividades, para jogos. Eles têm muita dificuldade em pedir e em receber permissão, né? Eles primeiro fazem, depois eles perguntam. Então, uma definição aí para vocês do TDAH. O TDAH caracteriza-se por falta de atenção, inquietude, dificuldade de inibir emoções e comportamentos, que está relacionado com o controle inibitório, traduzindo por um aumento de comportamentos impulsivos. Embora a maioria dos indivíduos apresente sintomas tanto de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade, existem os estudos nos quais há a predominância de um ou outro padrão, mas é o que eu falei para vocês. Acaba que as crianças com hiperatividade e impulsividade recebem um maior número de diagnósticos e principalmente um diagnóstico mais precoce, porque ela incomoda mais, né, dentro desse contexto social. É claro que dentro de casa, nas relações familiares, os próprios pais podem perceber que o comportamento do filho está diferente do esperado. Porém, geralmente, quem tem essa percepção é o contexto escolar, são os professores. Né? Os professores aqui, tendo vários alunos ali em relação dentro de sala de aula, ele consegue perceber mais fácil essas características. Então, geralmente, a gente vai receber dentro da clínica crianças que são encaminhadas pela escola. E ainda arrisco dizer para vocês que geralmente esses pais chegam com as crianças contestando o pedido da escola de fazer a avaliação, porque eles não enxergam esses comportamentos que a escola está enxergando, né? Então, existem critérios sintomatológicos? Existem, né? A gente tem critérios para dizer se uma criança tem ou não tem TDAH. Ok, mas a gente precisa pegar esses critérios e contextualizar dentro do histórico da criança. Porque senão, é aquilo que eu digo, a gente vai estar trabalhando com os 10% só do iceberg. O quadro clínico é 10% do iceberg.
Os outros 90% é o que é a avaliação neuropsicológica, o que o psicodiagnóstico infantil vai fazer. É pegar a história da criança, da gestação, pegar a dinâmica familiar, a escola que a criança está inserida. Às vezes, o número de mudanças de escola vai interferir no comportamento da criança, e isso precisa ser considerado. A importância dessa avaliação ser sempre interdisciplinar, ouvir a família, ouvir o médico que acompanha a criança, ouvir o professor que está em contato com a criança, né? De um modo geral, hoje em dia, a partir dos 4 anos, já começa diagnóstico de TDAH. Até o ano passado, a gente falava em 6, 7 anos. Hoje, a equipe médica já fala em 4 anos para a gente falar em diagnóstico de TDAH. Eu, Núbia, acho precoce 4 anos. Eu acho que a gente pode acompanhar a criança sem dar um diagnóstico para ela, porque é um diagnóstico pesado, né? E eu tenho muita preocupação em diagnóstico não se transformar em rótulo. E por isso mesmo, acho interessante a gente reconsiderar aí essa questão do diagnóstico antes dos 7 anos de idade. Muitas das pessoas que recebem esse diagnóstico de TDAH na infância vão manter esse diagnóstico na vida adulta. Outras pessoas melhoram os sintomas. Então, existem estudos que mostram uma variação muito grande da taxa de persistência de TDAH na fase adulta. Então, existem estudos que mostram que a taxa de persistência é de 4% e existem estudos que mostram uma taxa de persistência de 70% ou 8%. Isso é uma diferença muito grande. Mas as diretrizes, elas apontam para uma variação que pode ser secundária. Então, às vezes as crianças recebem um diagnóstico inconsistente, que é o que eu falei sobre esse super diagnóstico, todo mundo recebe o diagnóstico TDAH. Às vezes essa variação acaba que está relacionada com quem informa, né, sobre esse diagnóstico na infância. Outra coisa importante, dificuldade que o adulto tem de recordar esses sintomas na infância. Então, a mudança de quadro clínico com o envelhecimento não é perceptível para esse próprio adulto. Isso talvez sejam explicações para essa taxa de persistência ter uma variação tão grande, né? De 4% a 78%, é um número que tem uma discrepância muito grande. Mas, de um modo geral, o que a gente identifica como fatores de risco na infância que podem aumentar essa taxa de persistência do TDAH na fase adulta, né? Quanto mais alta for a gravidade dos sintomas de TDAH na infância, maior é o risco de persistência na idade adulta. Quando um dos pais tem problema de saúde mental, e quando tem associação de transtorno de conduta ou de depressão grave ao TDAH. Aí a gente percebe que existe uma consistência maior aí nessa persistência do TDAH da infância para a fase adulta, né? Quando a gente estuda aí essa persistência do TDAH na idade adulta, na fase adulta, o que ainda a gente não conseguiu associar essa persistência? O nível intelectual dos pais, o status socioeconômico, né? E também nem o vínculo paterno e nem o coeficiente de inteligência da criança. Então, esses fatores não estão associados à persistência de TDAH, mas a gravidade dos sintomas, problema de saúde mental na família e associação com transtorno de conduta ou caso de depressão grave, isso sim a gente já tem estudos que mostram, que corroboram para a persistência do TDAH na fase adulta. Como eu venho conversando com vocês ao longo das nossas aulas, tanto de psicodiagnóstico quanto de neuropsicologia,
existe uma perspectiva biológica e uma perspectiva psicossocial e elas coexistem. A gente não tem como ignorar o psicossocial, mas os estudos mostram que é do neurodesenvolvimento. Se é do neurodesenvolvimento, é lógico que tem uma ênfase em cima da perspectiva biológica, tá? Vejam, ter uma ênfase em cima da perspectiva biológica não quer dizer que a gente possa ignorar a perspectiva psico nem a perspectiva social, tá bom? Um diagnóstico de TDAH, ele inscreve-se sempre em um contexto de desenvolvimento e de relações sociais. Não podemos ignorar essas partes. Todo aluno meu de psicodiagnóstico, eu falo assim, olha, independente da demanda da criança, vá até a escola. Por quê? Porque é na escola que eu vou ter ideia de como é o convívio social dessa criança, como foi a evolução da criança de um mês para outro, de um ano para outro. É na escola que eu vejo, inclusive, as características da dinâmica familiar que são apresentadas ali dentro. Então, dentro do psicodiagnóstico infantil, é extremamente importante, principalmente nos casos de TDAH, você visitar a escola para ter essa percepção de evolução dos sintomas, de evolução do quadro e de perspectiva social aí dessa criança, né? Apenas uma minoria de crianças agitadas e desatentas aos olhos do pai ou da mãe ou de um professor sofre de TDAH. Então, ser agitada, ser desatenta é típico da criança em desenvolvimento. Não quer dizer que toda criança agitada, que toda criança que está desatenta tem um diagnóstico de TDAH. Por isso que eu falei para vocês que o quadro clínico apresentado pelo DSM, apresentado pelo CID, na verdade é um norte para a gente receber essa criança, tá? Para a gente fechar o diagnóstico dessa criança, a gente precisa levar em consideração todos os outros aspectos que vão muito além dos sintomas. Claro que a criança com desatenção, né, com TDAH do subtipo desatenção, ela vai ter dificuldade de manter o foco atencional, ela vai ter dificuldade de reter informações, a gente percebe uma desistência escolar maior, um caminho para o fracasso escolar maior, mas a gente também percebe nessas crianças uma grande resistência, tanto da família quanto da escola, em encaminhar para avaliação. Eles não são tão bem assistidos quanto as crianças com sintomas, com características de hiperatividade, impulsividade. Porque as crianças com TDAH, do tipo hiperativo impulsivo, elas vão ter um comportamento que perturba, né? Elas não param, elas ficam mexendo o tempo todo, elas têm muita dificuldade em permanecer tranquila, independente do ambiente que ela esteja, independente das circunstâncias, né? Elas vão falar frequentemente sem ouvir o que estão dizendo a ela, então elas chamam mais a atenção do adulto que está cuidando, né? Do adulto cuidador. Elas têm uma dificuldade grande de controlar as emoções, sente alguma coisa e reage. Então é aquela criança que está sempre batendo em alguém, é a criança que está sempre colocando a perna na frente do colega para o colega cair. Então quando ele tem essa rejeição, imagina uma bola de neve, né? Ele tem um comportamento negativo, aí o grupo começa a rejeitá-lo, aí ele tem mais comportamentos negativos. Então, ela vai ter dificuldade de resistir à tentação, de ter comportamentos de impulsividade e, ao mesmo tempo, ela quer a gratificação aqui e agora, ela não consegue esperar. Então, é uma criança que ela vai ter dificuldade social, geralmente, no contexto escolar. Memória de trabalho fica limitada pelo déficit de atenção. O controle inibitório, como eu já disse anteriormente para vocês, é bem prejudicado. As funções executivas, né, de planejamento, de monitoramento, de autoavaliação também são prejudicadas e elas acabam tendo problemas no sono. Agora, o que é interessante?
Existem muitos estudos que mostram que trabalhar a qualidade do sono das crianças com TDAH ajuda a melhorar esses outros sintomas. Então, atualmente, a gente tem trabalhado muito com a criança com TDAH com atenção plena, porque aí ela consegue melhorar o sono dela, né? Rotina, atenção plena, organização, né, da dinâmica familiar para que a criança tenha o horário de parar as suas atividades, o horário de dormir, ajuda a melhorar esses outros sintomas. Aí, retomando, né, a questão das pesquisas e dessa persistência das crianças, dos sintomas das crianças posteriormente nos adultos. Outra coisa muito importante também é que existe sim essa expressão dos padrões herdados geneticamente, mas a gente não desconsidera essa modulação feita pelo ambiente. Tá aí o que eu acabei de dizer sobre a questão do sono, da rotina, da dinâmica familiar e a importância desses padrões de comportamento, né, para minimizar o efeito do TDAH. É imprescindível um olhar amplo e interdisciplinar que inclua as influências ambientais, educacionais, familiares e culturais na expressão do transtorno. Eu entendo a importância da gente estudar DSM-5, da gente estudar CID, da gente entender ali, né, os sintomas, as características. Isso é importante porque nos dá respaldo, nos dá chão, até para a gente escrever um laudo. Agora, se você tiver esse chão, mas se você não construir ali, né, uma ponte para a criança, não adianta. Então, você tem que ter essa percepção que vem dessa interdisciplinaridade para que você possa criar um prognóstico para a criança muito mais efetivo do que dar um diagnóstico. Né? Uma coisa que a gente fala sempre, tanto em neuropsicologia quanto em psicodiagnóstico infantil, é que existe um diagnóstico, tá bom, ele é importante, mas trabalhar com o prognóstico é ainda mais importante no nosso caso. Tá bom? Porque é isso que vai garantir que o diagnóstico não seja um rótulo, que o diagnóstico seja a construção de possibilidades para a evolução e o desempenho, né, social e as relações afetivas desse ser, no caso dessa criança. Sim, o TDAH tem aspectos, né, fatores genéticos estudados e compreendidos assim, de grande importância, mas nós precisamos entender que existe um substrato neurobiológico, que é o que os exames de neuroimagem e os testes de neuropsicologia mostram. Existem fatores ambientais, que é o que eu falei para vocês, de casos, por exemplo, de pais com problema de saúde mental, né? De contextos escolares mais punitivos, de famílias que não têm uma dinâmica com rotinas e regras. Tudo isso vai influenciar nesse fenótipo, nessa manifestação do TDAH naquele indivíduo. Existe sim um efeito cumulativo de fatores de risco, então, retomando, né, a questão de pais com problema de saúde mental, de crianças que apresentam sintomas com alta gravidade, de associação de transtornos como transtorno de conduta ou transtorno de depressão. Tudo isso vai influenciar no que nós chamamos dessa história do TDAH naquele indivíduo. Né? A história psicossocial da família tem grande importância na avaliação de crianças com TDAH. Se existem pessoas com TDAH na família, aumenta o risco dessa criança realmente ter um TDAH. Né? Mas isso diz também da rotina dessa família, se for um caso de TDAH dentro dessa relação mais próxima, né, familiar. As sociedades em que há maior preocupação com o TDAH hoje em dia são aquelas que vivem rápido, seu modo de vida agitado, em busca permanente de novidades. É bastante desatento, hiperativo e impulsivo. Então, existem características culturais que precisam ser observadas na hora de dar um diagnóstico. Sobre as comorbidades, né, a ansiedade, a depressão, o TOD, transtorno de conduta,
tudo isso pode vir como uma alta na gravidade dos sintomas do próprio TDAH. Muitas personalidades que a gente conhece apresentam um quadro clínico de TDAH clássico. Agora, o interessante é você observar essas pessoas e verificar como o TDAH foi trabalhado ao longo da sua vida, né? Permitindo sucesso profissional, permitindo sucesso nas relações, permitindo autoestima, autoconfiança. Isso vai depender muito mais do contexto social que essa pessoa que recebe o diagnóstico está inserida do que do próprio diagnóstico. Eu não poderia deixar de falar sobre a importância da escola, né? Conhecer essa criança, conhecer a história, conhecer o contexto que a criança está inserida é extremamente importante. Orientar a escola nas atividades que possam trazer a criança para um papel mais ativo dentro da sala de aula, fracionar tarefas. Se eu tenho uma atividade com, vamos falar assim, 2 parágrafos de enunciado para a pessoa com TDAH, isso vai ser muito complicado. Então, fracionar a tarefa, colocar em perguntas objetivas, curtas, a criança vai conseguir responder. É diferente, uma criança sem TDAH, ela vai ler lá um texto com 5, 6 linhas e ela entende o que o professor está pedindo. A criança com TDAH, ela vai começar a ler e ela se perde. Então, ela tem o conhecimento para responder a pergunta, mas a pergunta não facilita ela chegar à resposta. Por isso que eu digo que não é uma questão de rebaixamento cognitivo, de jeito nenhum. É uma questão de dificuldade de manter a atenção, de persistir ali naquela leitura para poder responder algo que ela tem conhecimento para responder. E aí, para completar e finalizar nossa aula de hoje, é importante a gente lembrar que nós temos o papel de dar uma devolutiva para a escola. E quando a gente vai dar uma devolutiva para a escola, o professor fala assim, mas o que eu faço com ele? E aí você fala assim, olha, a primeira coisa é mudar o lugar que ele está sentado. Seja uma criança com TDAH do tipo desatento, ou hiperativo impulsivo, ou combinado, não importa. Nos 3 casos, eu preciso que a criança sente-se o mais próximo possível do professor, que fique na frente, né? Que o professor, ao invés de chamar a criança pelo nome, que o professor crie estratégias para chamar a atenção da criança, sem que ele fique exposto na sala, como o desatento ou como o arteiro, né? A sala de aula tem que ser organizada, com regras, com rotinas, que eu já disse anteriormente da importância de regras e rotinas dentro do contexto familiar. No contexto escolar não é diferente. Salas com número de alunos reduzidos, salas que tenham estímulos distratores também reduzidos, por exemplo, salas que ficam perto do pátio, perto do corredor. É claro que isso vai atrapalhar a criança. Núbia, sempre tem como a escola preocupar e mexer com todos esses detalhes? Não, mas ela precisa ser orientada para que ela possa fazer o melhor possível por aquela criança, né? Aproveitar temáticas de interesse da criança. A criança gosta de carro. Utilizar o carro como exemplo na atividade de matemática já é um ativador de atenção para aquela criança. Tá? Então, são coisas muito simples que não demandam dinheiro, infraestrutura, mas que demandam conhecimento. E é nosso papel levar esse conhecimento até a escola, até os professores, até os pais. Nosso trabalho, tanto de neuropsicologia quanto de psicodiagnóstico, ele tem vários caminhos, tem várias possibilidades. Mas em todos eles nós vamos passar pela psicoeducação. Em todos eles nós vamos passar por essa atividade, essa responsabilidade de integrar as várias informações que chegam até nós sobre o nosso cliente, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima semana.